Criando um menu no nosso framework usando PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje, dando continuidade ao nosso projeto do framework, a gente vai ver como acrescentar aí um menu aí usando o PHP, certo? Então, se você não assistiu às aulas aí passadas, onde eu mostro como faz o projeto, como começa o projeto, como configura o projeto, como instala o servidor WAMP aí para você poder trabalhar no seu projeto, assiste lá e aí depois você volta aqui para continuar. Eu também vou deixar para vocês aqui a playlist aí com o nosso curso de PHP, o nosso curso de HTML e o link das aulas aí para você poder estar conferindo. Se estiver gostando do curso, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue nas redes sociais da Classe Final e vamos lá pro VS Code. Então, aqui tô com o projeto aberto, tá? Lembrando, você tem que iniciar aí, né, o seu WAMP server, então ele tem que estar verdinho aqui embaixo, para que você possa acessar. É só você acessar a URL que você colocou e dar Enter que ela vai aparecer aqui para você. Então a gente vai começar a acrescentar um menu aqui no nosso site, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Tem algumas coisas que eu quero mudar aqui no nosso projeto. Então a gente colocou, por exemplo, o nosso route resolver e o nosso router dentro da pasta de configs, tá? Qual é o problema disso? Eles não são configurações. O routes em si, ele tem sim configurações. Ele tem aqui só a lista das rotas, né, que ele vai usar, tá? Porém, em nenhum momento aqui ele diz, né, ele tem algum código que funciona, que faça alguma coisa. Ele só tem a lista do que ele das rotas. Já o nosso router e o router resolver, eles têm lógica, eles têm funções aqui, né, para que seja configurada alguma coisa, para que ele faça alguma coisa. Então, na verdade, eles não são mais configurações, eles já são outras coisas. Então, basicamente, a gente costuma chamar isso aqui de serviço, né? O serviço é algum código que faz alguma coisa, né? Então, geralmente, nós temos os controllers. A gente entende por controller um código que pega as informações e passam para as nossas views, ou seja, para os nossos templates, ou seja, o controller, ele pega os dados e joga para a tela através das templates e faz vice-versa. Ele pega os dados que vêm da tela e joga para dentro dos nossos serviços. E os serviços, geralmente, eles têm as regras de negócio. Então, vamos criar aqui uma pasta services, certo? Aqui no arquivo path, a gente vai criar uma nova função. Então, vamos criar aqui, ó, get services path. E ela vai ter aqui para a pasta services, certo? Nós vamos mover o arquivo router e o router resolver para services também, tá? Maravilha. Fiz isso. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui no meu app e vou criar também uma nova constante para services. Então, services, certo? Get services path, certo? Agora, esse router que antes ele estava na pasta de configs, ele não está mais em configs, ele está em services. Então, vou colocar aqui services, certo? Se nós abrirmos o arquivo router, repara que o arquivo router ele também está referenciando aqui o arquivo de rotas, que não está mais aqui junto, e o route resolver. Nós também vamos mover isso daqui, né? A gente vai tirar essa responsabilidade de incluir esses arquivos de dentro do router. Então, eu vou recortar, vou mover aqui para app, certo? Então, eu vou colocar aqui services route resolver e configs.routes. E no caso, routes tem que vir primeiro do que o router, né? E route resolver também. Por quê? Porque o router ele usa tanto os routes quanto ele utiliza também o route resolver, tá? Então vamos atualizar aqui. Ó, repara, tudo permanece funcionando perfeitamente. Então, esse é o primeiro ajuste. Feito isso, agora a gente vai colocar o nosso menu. Então, a gente vai vir aqui no site do Bootstrap. Aqui na lateral esquerda, nós vamos vir em Navbar. E nós vamos colocar este menuzinho aqui, ó, tá? Este menuzinho é uma Navbar. Basta vir aqui e clicar na pranchetinha
ele vai copiar todo esse código aqui. Esse código vai fazer aquela navbar para a gente. Então, vou vir aqui no meu projeto. Dentro de Components, eu vou criar um novo component chamado navbar.php e vou simplesmente colar aquele código aqui, tá? Feito isso, onde que vai aparecer esse menu? O menu vai aparecer em todas as páginas. Portanto, eu vou colocar ele dentro do meu header. Então, aqui no meu header, dentro aqui do body, eu vou vir aqui, php require once, e eu vou importar o navbar.php, tá? Feito isso, se nós rodarmos, nós já temos aqui o nosso menu, certo? Por enquanto ele está ainda na cor branca, para a gente trabalhar na cor. E reparem que se eu mudar o tamanho da tela, ele já aparece aqui, ó, o menu mobile. Então o Bootstrap já traz muita coisinha pronta aí para a gente utilizar, tá? Então, maravilha. Feito isso, tá? Nós vamos começar a fazer as customizações aí dentro dessa navbar, tá? Então, aqui na navbar, nós temos aqui embaixo esse form e nós vamos tirar, tá? O form é essa barrinha de busca aqui. A gente não vai ter uma barra de busca aí por enquanto. Então, vou tirar essa barrinha de busca daqui, tá? Eu vou tirar esses lists, tá vendo que eu tenho aqui na lista, ó, o menu, ele tem o home, ele tem o link, ele tem o drop down e ele tem o disabled. Eu vou deixar só o home, então eu vou apagar todos os lists, com exceção ao home. Então eu vou deixar apenas aqui o meu primeiro li. Por que o primeiro li? Porque eu quero ter certeza, né, que apenas aí esse item vai estar disponível, porque esse item a gente vai fazer ele dinâmico. A gente não vai deixar uma lista fixa no nosso código. A gente vai fazer isso aqui ser gerado com PHP, tá? Outra coisa que a gente vai fazer aqui, ainda aqui dentro da nossa navbar, nós temos aqui dentro da navbar o link, né? Que é esse navbar aqui, ó, que é o título do site, que é o que aparece aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, minha loja. Então, ou meu site, melhor, né? Vou colocar aqui meu site. E aqui o link vai ser simplesmente uma barra, ou seja, toda vez que alguém clicar, ele vai voltar para a página inicial, tá? Fez isso, vou rodar, ó, apareceu aqui meu site, cliquei, ele já navega. Aqui eu posso ir para qualquer uma das páginas, então eu vou para a página sobre, certo? Se eu clicar aqui no meu site, ele volta para o começo, tá? Um detalhe importante, um detalhe muito importante que ainda eu não mostrei, se a gente acessar a página de produtos, dá errado, tá? Isso dá errado pelo seguinte, olha o link que o PHP está criando para a gente aqui, ó, dos assets, certo? Então, olha o que está acontecendo aqui. Quando a gente tinha, deixa eu até voltar para a rede aqui, ó. Quando nós tínhamos o nosso projeto no PHP, não importava a URL. Todos os arquivos caíam na pasta certa. Caía lá no arquivo inicial. Porém, como a gente está usando agora o Apache mantém aqui a URL. Então, de fato, o Apache está procurando uma pasta produtos, procurando uma pasta assets, procurando isso daqui. Como ele não está achando, nós não temos a pasta assets dentro de produtos, ele está automaticamente redirecionando a gente lá para aquele arquivo index, e o arquivo index está devolvendo o HTML para a gente. Então, a gente tem que ajustar o nosso link. Como faz isso? Aqui no arquivo header, repara que a gente colocou, né, aqui o link como ponto barra, certo? Ponto barra. Basta vir aqui e trocar, ao invés de ponto barra, vai ser só barra, certo? Ou seja, barra significa que ele tem que começar a procurar a pasta assets a partir da raiz do site. Ou seja, ele não tem que... O ponto barra significa comece a procurar a partir dessa pasta. Então, qual seria a pasta aqui para ele? A pasta seria a pasta produtos. Então, da pasta produtos para frente, ele está procurando. Nesse caso, a gente vai colocar só barra, significa volte lá no começo do site e procure a partir daí. Fiz isso, atualizei, está resolvido aqui, tá? Então, se eu clicar aqui em meu site, certo? Ele vai voltar para o começo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, aqui a gente vai fazer com base nas nossas rotas. Ou seja, ele vai vir aqui nas rotas
E, de acordo com essas rotas, tá? Ele vai escrever ali os itens do menu. Então, a gente vai alterar o nosso arquivo de rotas para definir isso. Então, antes da gente alterar o arquivo de rotas, a gente vai primeiro fazer no tipo aqui, para a gente já ter o tipo certo. Então, nós vamos acrescentar aqui no tipo in menu, que vai ser booleano. Isso aqui vai dizer se o item vai aparecer ou não no menu. Nós teremos aqui um label, que vai ser do tipo string ou nulo. Por quê? Porque se eu tenho um item que não aparece no menu, ele nem precisa ter uma label. Próximo item aqui, nós teremos um order, que também vai ser nulo ou inteiro, ou seja, né, se ele não tiver na ordem correta, né, do item, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa ordem para definir o menu. Ou seja, a ordem dos itens não vai ser a ordem que eles foram colocados aqui. Vai ser uma ordem numérica que a gente vai definir. Então, qualquer momento que você quiser mudar a ordem do menu, você vai lá, troca essa propriedade ordem e você não precisa trocar o resto. Tá? Nós teremos aqui um active, que será do tipo nulo ou boolean. Né? Esse active é para dizer o seguinte: qual é o item do menu que está ativo? Tá? O menu ativo ele vai ficar aqui com um negritozinho, né? Igual aqui, ó. Reparem que aqui o home está com uma cor diferente aqui dos outros. Por quê? Porque ele é o item ativo. Então, nós vamos ter uma opção active para dizer qual é o item ativo. Isso daqui vai ser calculado de acordo com a URL. Então, de acordo com o que vier aqui na URL, vai aparecer lá. Certo? Fiz isso. Agora vamos lá para o routes e vamos configurar aqui, né, as nossas rotas. Então, aqui nas rotas, eu vou vir aqui e vou acrescentar in menu. In menu vai ser true, certo? Eu quero que o home apareça no menu. Vai ter aqui o label. O label dele vai ser home mesmo. Eu vou acrescentar aqui o order, certo? Eu quero que esse cara seja o primeiro da lista. Eu vou dar um número para ele, vai ser o número 0. Eu não vou colocar o active, porque, como eu disse, o active, a gente vai criar uma lógica para ele pegar a URL e definir se ela é ativa ou não, tá? Então, maravilha. Fiz isso, vou copiar esses caras, vou colocar aqui, certo? O segundo item vai ser sobre a label dele. Eu quero que ele fique na posição 2, ou seja, 0 vai ser a home, 1 vai ser produtos e 2 vai ser sobre. Né? Então, eu vou mostrar aqui que aqui o que vai contar é essa informação do order. Ele vai ignorar a sequência aqui das minhas rotas. Tá? E vou colocar também aqui no produtos. E produtos vai ser o ID 1 e vai ter uma label produtos. Tá? Feito isso, tá pronto aqui as nossas rotas. No produto eu não vou colocar nada, né? A gente colocou em menu não é obrigatório, label também não é obrigatória e order também não é obrigatório. Então, nenhuma dessas informações. Na verdade, o in menu eu coloquei como sendo obrigatório aqui, né? Então, eu vou só colocar aqui também, né, o nosso in menu como sendo um opcional, né? Se ele não está no menu, eu não preciso nem colocar ali, né? Dentro, não preciso nem definir, aí fica mais fácil ainda. Então, coloquei aqui essas informações. Aqui na minha navbar, eu já sei que eu vou receber os itens da minha rota. Então, eu vou colocar uma anotação aqui, ó, certo? Do PHP. Eu vou importar lá do Psalm, certo? Psalm import type route from types, certo? E eu vou dizer que vou ter aqui uma variável, ela será um array de rotas, certo? E ela vai se chamar routes aqui, tá? Então, já tenho aqui essa informação previamente definida, tá? Agora, a gente vai ter que começar a passar essas informações para cá. Então, a gente viu que o header, ele recebe aqui, ó, o title, certo? E agora o navbar vai receber o routes. Isso significa que se o header está dentro de navbar está dentro de header e navbar vai receber um routes,
significa que header também automaticamente vai receber um routes. Então, eu vou copiar aqui, vou jogar aqui na annotation, só para a gente ter as nossas declarações bem definidas, tá? E agora é o seguinte, aqui ele precisa do título e das rotas. A gente já viu que isso está vendo aqui dos controllers, certo? Ou seja, no controller eu passo aqui um array com as variáveis que eu quero que apareça na minha tela, né, que apareçam no meu template, tá? Eu vou chamar esses arquivos aqui de template, tá? Porque é o nome que a gente geralmente dá para esses arquivos de tela. Então, basicamente, esse meu home, né, eu passo aqui o array de dados, ele chama a função makePage, a função makePage usa o extract pega cada item do array e transforma numa variável com aquele nome, né? E ele automaticamente vai conseguir pegar porque eu estou dando require aqui dentro, ou seja, esses requires, esse trecho de código tem acesso a essa variável extract aqui, tá? Perfeito. Agora vamos ver o que acontece. Eu preciso acessar as rotas. Eu preciso então passar aqui um routes contendo as rotas, ou seja, eu preciso que esse controller ele tenha acesso às rotas, tá? A gente já viu que no nosso router, ele consegue acessar as rotas só passando o nome da variável. Simples assim. Então vamos colocar lá, né? Vou colocar aqui, ó, vou até dar um var dump nessa variável. Vamos ver o que acontece, né? Então, rodei aqui, opa, tive um erro, né? Não definida. A variável rota, ela não está definida, ela não existe. E por que que ela não existe, tá? Então, aqui o nosso routes, né, o nosso router, ele tem acesso à nossa rota porque ele está do lado de fora, certo? Aqui não tem nenhuma função. E esse arquivo está sendo chamado direto do app aqui, ó. Então, essa variável está sendo criada aqui, né, dentro do... Quando eu importo aqui o routes, né? Aí, automaticamente, o router aqui, ele tem acesso, porque está tudo junto. Isso aqui é como se fosse um código só, é como se fosse um conjunto de códigos. Mas lá nos nossos roteadores, né, nos nossos controllers, essa variável não existe, tá? E por que que ela não existe aqui? Porque os nossos controllers, eles estão sendo criados aqui, ó, depois, antes, na verdade, né, que a variável foi definida. Então, veja que se eu vier aqui, ó, e colocar esse var dump aqui fora, ele também não tem acesso. Por que que ele não tem acesso? Porque ele foi definido aqui nas nossas rotas, ó. Esses imports aconteceram antes da variável. Então, de fato, ele ainda não existe. Se isso daqui tivesse lá embaixo, ou seja, primeiro ele cria a variável, depois ele importa, aí ele teria acesso, porém a mesma coisa, o acesso é só aqui fora. Aqui dentro ele já não tem acesso às rotas, tá? Então, a gente tem esse problema. Vou desfazer aqui. Então, eu vou mostrar uma forma de fazer, ela não é a adequada, você não deveria utilizar, e depois, na próxima aula ou nas próximas aulas, eu vou mostrar uma outra forma melhor de se fazer, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as variáveis globais do PHP. Uma variável global é como se fosse uma constante, né? Eu defino ela e eu posso acessar ela a partir de qualquer local do código. Então, eu vou vir aqui embaixo, depois que eu já defini a minha variável, eu vou colocar aqui, ó, globals, certo? Eu vou colocar dentro de globals, eu vou colocar aqui routes e eu vou colocar a minha variável, ou seja, eu estou jogando as minhas rotas dentro das variáveis globais do PHP. E por que que isso aqui também não é legal? Porque como que você vai saber, imagina que você está mexendo, pegando um projeto hoje, como é que você vai saber que existe uma variável global que tem as rotas, né? E qualquer momento alguém pode tirar. Mas isso aqui é muito comum aí quem trabalha com WordPress, tá? Então, beleza, defini aqui. Vou vir aqui, ó, dentro do meu controller e vou colocar aqui, ó, globals, routes, certo? Routes. E vamos ver se ele passa a ter acesso. Ó, agora sim, ele tem acesso, tá? Então, já sei que eu posso passar acesso dele dessa forma. Então, beleza. Vou vir aqui, vou passar o routes. Perfeito, estou passando routes aqui na minha rota home, tá?
Agora eu vou vir aqui no meu navbar e vou trabalhar essas rotas, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui onde tem esse li, na linha antes dele, eu vou colocar um PHP for each. Então, para cada rota, né? Para cada routes como uma rota. Então, para cada rota, certo? Aqui embaixo do li eu vou fechar o meu end for each. E do jeito que está aqui, a gente já vai ver a nossa rota aparecendo várias vezes. Ou seja, apareceu um para cada rota. Então, para cada item que eu tenho aqui no routes, ele apareceu ali. Tá? Agora, a gente vai colocar essa rota na tela. Ou seja, a gente vai escrever ela na tela. Então, eu vou colocar aqui no meu link, onde está escrito home aqui, eu vou dar um enter. Eu vou colocar aqui o echo, certo? Ele vai dar um eco de quem? De route label, certo? Ele vai escrever a label. Que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu link, eu vou quebrar o meu link aqui em várias linhas, só para ficar mais fácil de ver. Eu vou colocar aqui, ó, um title escrito ir para, e eu vou jogar aqui, ó, o meu route label aqui dentro, vou dar um echo, ou seja, ele vai aparecer escrito assim, ir para home, ir para produtos, ir para sobre. E aqui onde eu tenho o href, eu vou dar um echo em value, porque o value é a nossa rota. Feito isso, certo? Salvei, vou rodar. Vai funcionar, mas vai dar um erro. Por quê? Porque lembra que o label ele não era obrigatório, né? Então, a gente está acessando aqui um label que nem todas as rotas têm. Essa última rota não tem label. Ela nem deveria estar aparecendo ali. Então, a gente ainda não está respeitando aqui o nosso in-menu. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui no meu li e criar uma regra com um if. Então, eu posso colocar aqui, ó, php if, certo? E colocar uma regra aqui. Que regra? Como que vai aparecer o item na tela? Se ele não tiver vazio, né? Então, ficou repetido aqui. Se a rota não tiver vazio, a opção em menu, certo? E não tiver vazio, o label, certo? E não tiver vazio, o value da rota, certo? Ou seja, se ele tiver as informações que eu preciso para poder exibir na tela, certo? Vou vir aqui embaixo desse li e vou fechar o meu PHP end if, certo? Ou seja, só vai aparecer se tiver no menu, se ele tiver label e se ele tiver valor. Feito isso, rodei, tá funcionando aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já tá indo para as outras telas. Aqui deu erro, porque na página sobre a gente ainda não configurou as rotas, nem na página de produtos, mas ele já está funcionando, tá? A home aqui já está funcionando. Então, já está funcionando. A grande questão aqui é o seguinte, nós criamos essa regra aqui no nosso template. Além disso, a gente ainda não está ordenando, né? Eu ainda não estou colocando na ordem os itens. Ou seja, está vindo a ordem que está cadastrado lá. Pode ver que o sobre está vindo antes aqui, ó, dos produtos. E era para ele vir depois. Ele não está seguindo essa regra aqui. Então, eu peguei toda uma regra de negócio e joguei aqui dentro. Tá? E eu ainda preciso ordenar. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia, sim, colocar um trecho de código PHP aqui dentro para fazer isso. Para ordenar, para definir quais itens vão aparecer em tela e tudo mais. Só que eu estaria trazendo uma regra de negócio para dentro do meu template. E o template, a ideia do template é que ele não tenha regra de negócio. A ideia do template é que ele tenha somente regras de visualização da tela, ou seja, que fazem os dados aparecerem em tela.
Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode tirar essa regra daqui e jogá-la em outro lugar. Que lugar? Eu posso colocar no meu controller essa regra, ou eu poderia criar um service e jogar essa regra no service, tá? Então, no nosso caso, a gente vai tirar aqui a regra do navbar, né? Então, a gente não vai fazer dessa forma, vamos tirar a regra daqui. Então, tirei, vou tirar o endif, certo? Não teremos a regra no nosso template. E aí eu poderia colocar a regra aqui no controller. A questão é, o código que eu vou fazer, ele vai ser repetido em cada um dos controllers. Por quê? Porque todos eles vão ter que ter a rota, todos eles a rota precisa estar ordenada, todos eles vão ter os mesmos dados, tá? Tanto é verdade que quando a gente navega para outra página, tá dando erro ainda, né? Então, eles precisam ter esses dados aí. Então, para não termos problema, a gente poderia, então, já que eu vou ter que fazer o mesmo código em vários lugares diferentes, ao invés de eu repetir esse código, o que que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar, vou criar em algum lugar. Poderia sim criar num serviço, mas como é uma coisa muito simples que a gente vai fazer, eu acho que dá para a gente colocar em uma funçãozinha simples, tá? Se a gente estivesse trabalhando com orientação a objetos, a gente poderia criar um serviço para fazer isso? Poderia criar um serviço, mas é bem provável que isso acabaria numa função utilitária, num helper da vida ali, uma função estática. A gente não falou ainda de orientação a objetos, mas já, né, só para vocês já ir pegando que se fosse em orientação a objetos, a gente provavelmente resolveria de uma forma muito parecida. Ao invés de a gente criar um serviço, porque serviço entende-se que é uma coisa, uma regra de negócio, algo muito complexo ou algo bem mais complexo do que só exibir os menus, né? A menos que o nosso menu tivesse uma regra super complexa, tá? Então, no nosso caso, a gente vai fazer aqui em funções. Então, aqui em funções, a gente vai colocar aqui, criar uma function get menu itens, tá? Ela vai receber possivelmente uma URI. E por que possivelmente? Porque a gente viu que existem rotas que não têm URI, certo? E ela vai retornar um array, ou seja, ela vai retornar a lista de rotas corretamente já configurada, tá? Então, maravilha. Eu vou dar um import aqui também, né, do Psalm. Então, eu vou só copiar esse import daqui e vou colocar ele aqui. Então, maravilha. Eu vou dizer o seguinte, olha, essa função, ela não retorna só um array. Ela retorna um array de rotas, né? Route array aqui, certo? Para ficar mais fácil da gente ter a tipagem depois, tudo bem? Agora, a questão é, eu preciso, né, ter acesso as rotas aqui na minha função. Eu poderia sim criar aqui array, routes e receber, por exemplo, essas rotas, tá? Passar elas para essa função. Ou eu posso usar, já que a gente está usando globals, eu posso usar o globals aqui dentro direto, tá? Então, no nosso caso, a gente vai fazer do jeito mais feio possível. A gente vai usar o globals aqui diretamente. Depois, quando a gente for ajustar, a gente vai tirar esses globals. Aí sim a gente vai trabalhar com uma forma diferente, né? A gente vai trabalhar aí de forma que sim, a sua função ela não precise usar o globals, ela vai receber essas rotas, tá? Mas por enquanto vamos trabalhar com globals aqui. Então, vou criar aqui uma variável routes, ela vai receber aqui, né, o globals routes, igual tá aqui, certo? Se eu passar o mouse no routes, o PHP não sabe que variável que é essa, né? O meu VS Code está perdido, então eu vou dar uma ajudinha, vou colocar uma annotation, var, estou dizendo que esse routes, ele é um route array, certo? Então, agora sim, a minha variável routes, o PHP sabe que ela é um array de rotas aqui, tá? Então, que ela tem todas essas opções aqui. Então, maravilha. Primeiro passo que eu vou ter que fazer é, eu vou ter que filtrar, né, as minhas rotas, ou seja, eu tenho uma lista de rotas e nem todas vão aparecer no menu, então eu vou filtrar, tá? Então eu vou criar aqui, ó, filtered routes, tá? Então eu vou colocar aqui que as rotas estão filtradas, ela vai ser um array filter, certo? Esse array filter, ele vai receber aqui o nosso array de rotas, certo? E ele vai ter aqui uma função.
essa função vai receber um array que é a rota em si, certo? E aqui a gente vai colocar uma condição. Qual será a nossa condição aqui? A nossa condição vai ser o seguinte: se não tiver vazio, o quê? O in menu, certo? Routes in menu. Então, se não tiver vazio e não tiver vazio, a label, então routes label, certo? E também não tiver vazio, o value, né? A gente já viu, opa, deixa eu colocar aqui o não tiver vazio, empty routes, na verdade não é routes, né? É route apenas, deixa eu corrigir aqui. Então, e se não tiver vazio, o route value, certo? Ou seja, essa é a nossa condição. Repara que a condição ficou grande, tá? E eu vou retornar aqui, depois do meu array filter, return filtered routes, tá? Aqui, tá vendo que ficou grande? Então, eu vou dar uma quebra de linha, certo? Então, eu vou quebrar a linha aqui. Já melhorou, mas eu ainda tenho aqui uma condição, né, bem complexa, né, bem comprida. Então, geralmente, quando isso acontece, quando você tem um if muito grande, e, por exemplo, esse if às vezes pode confundir, né? A pessoa que for ler esse código, ela pode acabar se confundindo. Então, o que que a gente costuma fazer? A gente pega todo esse código, então, eu vou pegar ele aqui, ó, certo? Vou copiar ele, vou criar uma função, então, vou colocar aqui function, e vou colocar aqui, por exemplo, assim, is menu allowed, certo? Ele vai receber aqui a rota e ele vai retornar um booleano. E eu simplesmente vou colocar aqui, ó, return, e vou colar o meu código, certo? Eu separei aqui a minha regra, certo? Do que eu precisava. Agora, fica muito mais simples de usar aqui. Eu simplesmente venho aqui, tiro tudo isso e chamo is menu allowed e passo a rota, certo? Agora eu tenho aqui a minha rota bem definidinha e bem curtinha. Então, agora eu tenho um código bem mais curtinho, tá? Como que a gente vai usar aqui no home? Então, eu vou vir aqui no lugar desse globals e vou simplesmente passar aqui, né? Qual é o nome da minha função? Get menu itens. Vou simplesmente chamar aqui, ó, get menu itens, né? Aqui, a URI, ela é um opcional, ela pode ser nula, né? Mas ela não tem um valor padrão definido. Então, por enquanto, eu vou passar aqui como nulo, tá? Eu vou vir aqui e vou copiar isso daqui para os outros controllers. Ó. About. Então, vamos lá no About. Colar aqui, certo? No Not Found, colei aqui. No Products, colei aqui. E no Product, vou colar aqui também. Repara que aqui no Product eu já tenho aqui o RI, certo? Então, eu já posso pegar o RI e jogar para ele aqui, ó, tá? E aí já deu para ver uma dica de como vai ser mais ou menos a gente vai fazer com routes depois, né? Repara que aqui a gente já recebe uma rota. A gente vai fazer de um jeito que aqui ele também receba futuramente o array com todas as rotas. Então, a gente vai fazer com que essa informação seja recebida aqui. Aí, a gente vai passar essa informação para essa função e ela vai processar, para a gente não precisar usar o globals, tá? Então, a gente já viu que essas funções do nosso controller, elas recebem a rota e a URI. Isso está definido aqui no nosso route, no nosso router, né? Ó, ele chama essas rotas utilizando a rota e o URI, com exceção do make not found e do make home aqui, ó, nesses dois casos aqui. Então, a gente vai ajustar isso daqui depois, tá? Então, maravilha, por enquanto está funcionando. Vou vir aqui, ó, atualizei, veja que os dados estão aqui funcionando e agora eu não precisei colocar aquela regra dentro do meu template. Então, o meu navbar permanece intocado.
tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer com que ele receba todas as nossas rotas, elas recebam aqui a URI e a rota, tá? Então, nós vamos copiar esse trecho, colar aqui no Make Products, vou copiar aqui a annotation, colar também, certo? Agora eu posso passar aqui a URI tranquilamente, vou copiar isso, vou colocar aqui ó, no Not Found, mesma coisa, vou passar o URI para cá, certo? No nosso caso aqui, vou copiar a annotation, vou colar aqui no Not Found e também vou copiar aqui o Psalm import, porque aqui nesse arquivo ainda não tem, certo? Fiz isso. Então, já fiz em produtos, Not Found, vou fazer agora em Home. Então, vou colar aqui a minha annotation e vou colocar aqui, ó, a annotation da função, certo? O meu comentário aqui e os parâmetros, array, route e URI. Olha aí, maravilha. Tenho aqui a minha URI e vou fazer a mesma coisa agora por último com o sobre aqui, ó. Então, copiar aqui, ó, URI, jogar aqui em about, certo? Vou copiar aqui a annotation inteira e vou colar aqui no meu about, tá? Então, maravilha. Já fizemos isso, vai continuar funcionando, só que vai dar um erro quando nós colocarmos uma rota que não existe, certo? Por que que deu erro? Justamente porque o make not found, ele espera receber dois parâmetros, mas eles não estão sendo enviados pelo router, tá vendo? Nós não temos um make not found aqui com dois parâmetros. A mesma coisa no make home aqui. Então, se ele cair de uma forma que não tenha a URI, ele também vai dar erro. Então, vou apagar aqui, ó, vou deixar só nulo. Então, se eu voltar para home aqui, ó, voltei para home, ela também vai dar erro. Por quê? Porque ele não tem o URI, tá? Então, a gente vai ajustar para que isso aqui não aconteça. Como que a gente vai ajustar isso, tá? Aqui, dentro do nosso router, tá? Nós iremos criar aqui uma rota default, né? Para cada um desses casos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, default route, ou seja, a rota default vai ser a rota home, certo? Eu vou simplesmente copiar o que eu tenho lá nas rotas do home, ó. Então, aqui eu vou copiar esses dados aqui, todos. Vou colocar ele aqui, ó. Certo? Eu não preciso do order, label e o in menu. Vai ser somente isso. Certo? Então, tem aqui rota default. Certo? E eu vou colocar aqui também o not found route. Certo? Eu vou copiar aqui das nossas rotas a rota. Na verdade, não tem uma rota de not found, né? Então, eu vou copiar aqui essa default. Vou colocar ela aqui. Não tem isregex, ele vai chamar o make not found, ele vai chamar o controller not found, ele não tem uma rota, na verdade ele até vai ter uma rota, né? Essa rota vai se chamar aqui not found, vou até colocar assim um default, o ID vai ser not found, certo? Na verdade o make aqui eu vou colocar na verdade é make not found, né? Make not found, certo? Então agora o que eu tenho? Eu já configurei a rota default, que vai ser para home, e eu já configurei o not found. Então aqui no make home, ao invés de colocar só make home, eu vou colocar aqui, ó, default route, ou seja, eu vou pegar da rota default. Da rota default eu vou pegar quem? O call dela e vou chamar passando quais informações? Passando a própria rota e a URI. Ou seja, é o mesmo código que eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Então, dessa rota default, eu pego o call aqui é o nome, né, da função aqui, né, no caso, do make home, certo? E eu estou passando dois parâmetros, a própria rota e a URI. Vou fazer a mesma coisa aqui com
o not found, ó, vou copiar esse código, tirar aqui o make not found, vai ser ó, o not found route, e ele vai mandar o not found route e a URI. Fiz isso, atualizei, funcionou. Vou pôr uma rota que não existe, vai funcionar também, certo? Ele vai automaticamente pegar aqui essa rota, tá? Então, é uma forma de se fazer, certo? Então, com isso, a gente já tem as nossas rotas do menu funcionando. Falta ainda a gente configurar algumas coisas, falta dar uma melhorada, a gente vai trocar depois a cor aqui desse menu. Falta ainda o ativo, certo? A gente definir qual é o item ativo. Falta ainda a gente ordenar. E falta ainda isso daqui fazer lógica, né? A gente está dizendo aqui qual é o controller, certo? Mas em nenhum momento aqui das rotas, ó, então se a gente pegar aqui, ó, nas rotas, ó, os controllers, eu estou importando aqui os controllers aqui em cima, ou seja, em nenhum momento eu estou precisando dessa informação de controller. Se a gente buscar aqui essa informação de controller, né, e buscar aqui pelas letras corretas, deixa eu até apagar os logs aqui, apagar esses arquivos que eu não preciso. Então, se nós buscarmos aqui por controller dentro da nossa aplicação, a gente vai ver que o controller só está aparecendo aqui indo para o layout, né, indo para o template, mas não está sendo usado na lógica ainda, né? Então, nós não estamos ainda de fato usando os controllers. Então, nós vamos ajustar aí o nosso código para que a gente consiga de fato sim usar aqui esses controllers que nós definimos, tá? E aí sim fazer tudo funcionar. Então, basicamente, esse vídeo vai ter uma continuação, tá legal? Então, se gostou, comenta aqui abaixo, curte o canal, ativa as notificações, ativa o sininho, segue nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.